Cris, assim, tu como tocou isso aí, hoje tu tem uma noção disso, né? Mas se tu fosse uma próxima prefeita, tu manteria as duas secretarias juntas? Eu tenho dúvidas, na verdade, assim, é um contexto muito maior, tá? Assim, de olhos fechados, não, tem que separar, tá? Tem que separar. Por quê? Porque acaba ficando muito pesado para te dar conta de tudo. Ou até pode ser uma, mas com mais pessoas. Poderia, por exemplo, educação ambiental. Educação ambiental foi um setor que ele é complicadíssimo, que eu pude avançar muito pouco por falta de pessoas. Mas por outro lado, se eu fosse prefeita, tá? O que adianta tu ter um monte de gente, um monte de coisa e tu não ter produtividade? Então, assim, ó, elas unidas, o meio ambiente em especial, ele fez e produziu muito mais do que em todo o tempo que esteve separado. Olha só. Mesmo estando junto. Então, depende de quem vai gerir, depende de inúmeros fatores. Mas no começo tu te esgotou muito, né? Porque a carga era muito grande, né? Para isso tudo, né? Mas eu acho que é porque tu demora muito a entender como funciona. Como tu faz uma compra, como tu direciona, sabe? Sim, completamente diferente. É do completamente privado, diferente. Né? Eu nunca imaginei que fosse tão burocrático e tão complexo lá dentro. Aí depois que tu pega o jeito, a coisa flui. Então, eu diria assim, o primeiro ano foi muito complicado. Foi muito complicado, eu te falei, eu pedi pra sair. Sim, os volumes também. Eu pedi pra sair, eu achei que eu ia enlouquecer e assim, ó, se eu não entrego, eu me frustro. Claro. Então, eu me esgotei, mas aí tu vai botando a cabeça no lugar, tu vai vendo o que dá. Eu tô cercada, estava cercada de pessoas muito boas dentro da secretaria, que sempre me ajudaram, que entendiam. Eu sempre pedi, abre um pouquinho, olha um pouquinho pro lado, né? Porque tem um determinado assunto que tu vai lá, não, mas a lei diz isso. Mas e as possibilidades? Porque isso eu vivi na minha profissão, né? A proteção de incêndio, eu tenho uma lei para cumprir. Claro. A lei, rígida, por sinal. Rígida, mas tu tem inúmeras formas de olhar e formas de adequar, sem ferir a legislação. Tem maneiras de tu utilizar. Então, assim, ó, no meio ambiente, a gente hoje chama lá dentro de departamento, né, do meio ambiente, porque a Secretaria é Urbanismo e Meio Ambiente. Mas lá naquele departamento é talvez o que eu saia mais feliz. Que bom. Mais feliz. Sei que não aparece, sei que não tem atenção das pessoas, mas eu aprendi muito no meio ambiente, o meio ambiente precisa ser respeitado, as pessoas não se deram conta disso ainda. A gente fez o mês do meio ambiente em junho, foi nas pessoas, foi nas comunidades, foi nos bairros, pouquíssima adesão. Sim. Pouquíssima adesão, mas os que foram, eu contagiava para que eles também levassem para casa, levassem um pouquinho Plantou, mais. Né? Porque ali, assim, a parte de bairros, a gente trabalhou resíduos, sabe? Do quanto eu sou responsável pelo meu resíduo, né? E isso é complexo. Que para todo mundo é lixo, descartável. A nossa geração não vai ver esse movimento acontecer. Mas a gente fez muitas coisas. A gente estruturou campanhas de coleta na frente da prefeitura que funcionam sozinhas, Glacir, com zero custo, com muitos voluntários. E assim, ó, além dos voluntários trabalhando, as pessoas aderiram. Todo mês ela aumenta, todo mês aumenta, sabe? Então, assim, ó, é uma coisa bem pequena, mas que traz um resultado. Eu vejo nas escolas hoje, as crianças educam os adultos, né? A criança, ela cobra do adulto mais do que se imagina, dúvida, né? Sem dúvida. Mas ainda assim, é uma coisa que dá muito trabalho. Sim. Dá muito trabalho tu separar o teu resíduo, tu levar para o local certo, dá muito trabalho. Então, ainda vai demorar muito, eu tenho ciência. E eu sofri muito, porque eu queria, não, porque tem que fazer. Mas não vai. Né, eu comecei a me regrar. Se eu me regrar, eu posso contagiar, senão eu não posso falar. Se tu não te regrar, se tu não fizer, tu não pode falar daquilo que tu também não faz. Sim. Então, no meio ambiente, a gente conseguiu ter um excelente relacionamento com as entidades, a FAPAM, com o próprio Conselho do Meio Ambiente, que sempre foi uma guerra. Sim. A gente conseguiu, eu briguei também bastante com eles, porque eu dizia assim, vocês precisam me deixar raciocinar e fazer uma coisa por vez. Porque aí numa demanda vinha, a gente vai falar de resíduo, vai falar de água, vai falar das plantas, vai falar do saneamento. E eu disse assim, vamos pegar uma coisa por vez e vamos fazer?
E aí a gente conseguiu fazê-los utilizar do fundo do meio ambiente para evoluir com a compostagem, por exemplo, que é um outro projeto da FAPAM que está a pleno vapor. Sim, e eles precisavam de recursos, não tinha legalidade para repassar esse recurso, e a gente conseguiu fazer de forma legal que eles participassem disso através de concorrência. Né? Tem muita experiência, eles têm. Eles têm muita experiência, eu aprendi demais com eles, eu participei demais com eles. E eu inseri o meio ambiente na íntegra no plano diretor. Que legal. Tá? Isso não quer dizer assim, então vai ser um plano diretor que não vai dar para fazer nada, porque as pessoas acham isso. Então não dá para fazer nada, não dá para isso, não dá para aquilo. Não, nós temos uma legislação federal que precisa ser cumprida, mas baseado nela, o que eu posso fazer? E se eu sustentar aqui, eu não consigo fazer lá, sabe? Ele tá bem amarradinho, assim, com muita visão de sustentabilidade, com incentivos para as edificações que tiverem ações sustentáveis, porque vai contra o que eu penso, mas eu já entendi que é assim. Seria a obrigação das pessoas recolher água de chuva, descartar o resíduo na forma certa, ter suas cisternas, mas se tu não der incentivos, não funciona. Então, vamos pelo incentivo, o importante é lá na ponta eu salvar o meio ambiente, né? Então, a parte do meio ambiente realmente ela evoluiu bem, a parte dos licenciamentos tem um volume gigantesco, mas anda bem também. A parte da fiscalização não é uma parte boa, mas é uma parte necessária, que trabalha com muito afinco. É muito difícil tu chegar a conclusões e tu tirar, porque é muito fácil tu fazer e depois é muito difícil de tu rastrear, tá? Mas eles também trabalham assim, eu também fiquei muito feliz. É um conjunto bem amplo, né? Amplo demais. Uma coisa que aconteceu ali que também foi divisor de águas na secretaria foi o Aprova Fácil, tá? O Aprova Fácil, assim, antes de ser secretária, eu falava para esses secretários, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Na hora que tu vai fazer uma aprovação de uma edificação, o que importa para o município? Saber quantos quartos tu tem, que tamanho é a tua janela? Não. Para o município é importante saber qual é a área que tu ocupa, se tu respeitou o recuo, se tu tá dentro da taxa de ocupação, dentro do índice. Então, nós simplificamos total. Hoje, para te aprovar um projeto, seja ele do tamanho que for, da altura que for, tu precisa, obviamente, respeitar a legislação, mas graficamente tu vai entregar o perímetro, a parte de fora da edificação. O que tem lá dentro é uma relação cliente e técnico. Isso fez o quê? Fez com que a demora na aprovação fosse muito menor. Eu agilizei, então hoje ninguém pode dizer que desde que demorou 6, 8, 9, um ano de tempo para aprovar um projeto e não conseguiu começar a sua edificação. O que era normal na época. O que era normal. E essa modelagem existe em diversos municípios. Então, assim, a gente diminuiu uma primeira análise de projeto, ela levava em torno de 120 dias, pelo volume de processos. Tá? Hoje, 15 a 20 dias, tu tem o teu projeto analisado. É uma agilidade. Além de agilidade, como é mais simples a análise, para o técnico também é mais fácil aprovar. E depois, ao longo, a gente sabe, tu já construiu, a gente sabe que ao longo da tua obra, tu muda de ideia ou surge uma outra coisa. Moderniza, né? E todas as alterações que tu fizer que não impactarem em aumento de área, tu não precisa mostrar para a prefeitura. É uma relação técnico e cliente. Então, isso também foi uma mudança grande que deu muitos frutos já.